Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, shiur número 39. Hoje a gente vai começar, já começou ontem o Siman Kuf Nun Tet. Hoje a gente está no Siman Kuf Nun Tet 159, Alachot 2 e 3, página 101 do livro. Então hoje a gente está tratando sobre uma alachá bastante prática, que é, se a pessoa, então a gente começou a falar no Siman 159 sobre qual é o utensílio, a gente falou que precisa jogar água na mão através de um utensílio. Então, o utensílio pode ser, ontem a gente falou, de qualquer material, inclusive plástico. Agora tem uma grande machlokes nos poskim, nos copos de plástico descartáveis, se eles podem ser usados para netilat yadayim, copo de plástico, copo de papelão, copo de papel, etc. Se eles podem ser usados para netilat yadayim. Porque alguns poskim, como a gente vai ver daqui a pouco na nota, falam que por ser um utensílio descartável, ele não serve para netilat yadayim. Então, só que a halachá é que a gente fala que pela halachá seco é kasher para fazer a mitzvah de netilat yadayim, e inclusive a pessoa pode fazer netilat yadayim com brachá usando esses copos descartáveis. Porém, ele falou, já aqui tem machloket, se for possível, é bom a pessoa evitar usar o copo descartável, usar um copo bom, onde tem copos, aqueles copos de plástico duro, ou de vidro, etc. Se tem alguma coisa, ou de metal, se tem alguma coisa que ele pode fazer, netilat yadayim, que vale para todo mundo, melhor. Mas se não, se ele precisa, ele pode fazer a mitzvah de netilat yadayim usando esses copos descartáveis. E onde tudo começa? O Rav Moshe Feinstein, ele escreve em relação a Kiddush que é correto a pessoa não fazer o Kiddush com um copo descartável. E por que isso? Ele falou, olha, o copo descartável não é chamado de copo. E aí ele falou, já que não é chamado de copo, então daqui os poskim aprendem que isso seria válido também para netilat yadayim. E a mesma coisa, o Rebbe de Satmer escreve que é correto a pessoa evitar e não fazer kiddush com esses copos de plástico descartável. E assim também o Orletzion. Eles se baseiam no que o Rambam escreve. O Rambam traz nas alachot de Kelim, o Rambam escreve que se eu tenho um utensílio feito de junco entrelaçado, e aí ele fez um utensílio ali para colocar comida, etc., comida, bebida, então fala o Rambam que se ele pretende usar ele uma única vez, então ele não recebe tumá. Se ele pretende usar várias vezes, aí ele recebe tumá. A mesma coisa fala o Rambam em relação a usar um chifre de animal. Você vai usar o chifre de animal uma única vez para fazer alguma coisa, etc., ele não recebe tumá. Se ele vai usar muitas vezes, aí ele já recebe tumá. E aí, quer dizer, a princípio, essas regras de tumá, de impureza, as regras de impureza em utensílios. Então, daqui aprendem esses poskim que se o utensílio vai ser usado uma única vez, ele não é considerado utensílio. Se ele vai ser usado várias vezes, aí ele seria considerado utensílio. Então, assim, esses poskim se baseiam nesse Rambam para invalidar o copo descartável em relação a Kiddush, e aí, consequentemente, isso seria também em relação a netilat yadayim. Porém, a prova do Rambam não é uma prova forte. E por quê? Em primeiro lugar, antes de chegar em quem discute, o Rambam está discutindo as leis de tumá, as leis de impureza em Kelim. Mas tem Kelim que não recebem impureza e mesmo assim eles são kesherim para netilat yadayim. Como a gente falou no shiur de ontem, no shiur 38, na halakha 1, que eu tenho utensílios feitos de terra seca, não recebem tumá e são ksherim para netilat yadayim. Utensílios feitos de esterco não recebem tumá e são ksherim para netilat yadayim. Então ele falou, a regra de tumá e tahará e a regra de se é kli ou não é kli não é exatamente a mesma. Então o Rambam escreveu não recebe tumá. Talvez as leis de tumá e tahará, as leis de pureza e impureza só se aplicam àquele que são de uso permanente.
e não para coisas que são descartáveis. Mas quem falou que a coisa descartável nem Kli é? Talvez ela é Kli, mas não recebe Tumá. E aí, se ela é um Kli, é um utensílio, mas não recebe Tumá, ela é kasher para Netilat Yadayim. Então essa é a primeira coisa para desvalidar a prova que trouxeram do Rambam. Além disso, o Tzitz Eliezer, Tzitz Eliezer é um chute importante, viveu ali no século, um dos grandes poskim do século XX, tem um chute com vários e vários halakim. Então ele tem uma tshuva sobre isso. Ele falou, não dá para comparar o caso dos copos descartáveis com o Rambam. Falou, por quê? Ele falou, o Rambam está falando de... pegou um chifre, pegou vários juncos e entrelaçou. Ele falou, tá bom, aí são coisas que, se ele fez para usar muitas vezes, o Rambam considera isso um Kli completo. Se ele não fez para usar muitas vezes, não é considerado um Kli. Ele falou, copo descartável é uma coisa que é feito manufaturado, que ele é produzido especial para isso. Ele falou, é um Kli completo, não falta nada nele. Então, por isso ele falou, não dá para comparar isso com o caso do Rambam. Foi mesmo que ele pretende usar uma vez e jogar fora. E mais que isso, fala de Tzitz Eliezer, teoricamente, eu posso usar o Kli um monte de vezes. Então, teoricamente, nada me impede a usar o copo descartável 3, 4, 5, 10 vezes. Eu posso pegar, o motivo que a gente não faz isso é porque, por ele ser tão barato, ele não vale a pena o esforço que eu tenho para lavar ele, usar de novo. Mas ele é por si só, não é uma coisa que estraga depois de uma vez de uso, 2 vezes de uso. Então, por isso fala o Tzitz Eliezer que o copo descartável é considerado um utensílio, completamente utensílio. Ele pode ser reutilizado várias vezes. Então, isso que na nossa cabeça a gente pretende jogar ele fora depois, ele falou, não tira dele o status de ser um utensílio. Por isso ele pode ser usado para Netilat Yadayim. E assim também, boa parte dos Achronim concorda com o Tzitz Eliezer. A gente pode contar entre eles, Shulchan Shlomo, do Rav Shlomo Zalman Auerbach, Be'er Moshe, Peat Sadecha, Mishneh Alachot, todos esses trazem que é permitido, que o copo descartável é considerado um utensílio. E mesmo o Rebbe de Satmar, que ele diz que o copo, que é correto evitar e não fazer kiddush com um copo descartável, tem poskim que escrevem, para tentar entender do Rebbe de Satmar, ele fala, olha, não dá para tirar a prova dali, porque talvez em relação ao kiddush, não é kavod da mitzvah você fazer com um copo assim, mas não quer dizer que ele não é considerado kli totalmente. Da mesma maneira que a gente vê o Rav Ovadia, quando ele traz sobre as leis de kiddush, ele escreve que o copo descartável é considerado copo e a pessoa pode fazer kiddush com ele. Ele falou, mesmo assim, pelo kavod da mitzvah. A mitzvah é fazer o kiddush com um copo bonito. Tem gente que usa uma taça de prata, tem gente que usa... É bom pegar um copo bonito. Então, por isso eu falo, Rav Ovadia, se a pessoa tem outro copo, é correto que ele evite fazer o kiddush com um copo descartável. Mas ele falou, não porque o copo não é copo. Ele falou, porque para a pessoa poder cumprir a mitzvah de kiddush com um copo bonito. Então, por isso o Rav Ovadia escreve, e aí ele falou assim, talvez, isso que o Rebbe de Satmar proibia fazer o kiddush com o copo descartável, talvez o motivo dele é igual ao Rav Ovadia, e não porque ele considera que isso não é copo. Então, também do Rebbe de Satmar não dá para tirar a prova daqui. O Chaya Levi, ele traz, em nome do Rav Wosner, que a gente não tem nenhuma base para proibir fazer a Netilat Yadayim com esses copos descartáveis. Ele falou porque, tecnicamente, ele tecnicamente, ele é um utensílio. Ele falou, olha, é barato, a pessoa joga fora, rápido, etc., mas no fim das contas, tecnicamente, ele é um utensílio. Então, por isso,
todos esses poskim falam que é kasher. Rav Ovadia não escreve de maneira explícita em relação a Netilat Yadayim, mas o livro Mayan Omer traz em nome dele que também ele concorda que serve para Netilat Yadayim, todos esses copos descartáveis. O livro Kinyan Torah, ele levanta um outro ponto, que a princípio, para precisar fazer Netilat Yadayim, o utensílio precisa aguentar ser usado com água quente. Então ele fala assim, se é um copo que não dá para usar com água quente, se eu colocar nele água quente, ele estraga, então ele não serviria para Netilat Yadayim. Assim levanta o Kinyan Torah. E aí por isso ele quer desqualificar alguns copos descartáveis. A verdade é que a grande maioria dos copos descartáveis que a gente tem hoje em dia aguenta mesmo água quente. E aí o Alachá Brurá, quando ele traz esse ponto do Kinyan Torah, ele traz que quando chama que não aguenta água quente, mesmo se eu colocar água quente e ele deformar um pouquinho, enquanto ele ainda continua apto para ser usado, e aí não vou falar que se por saúde soltou um pouco de plástico na água e as pessoas evitam usar ele com água quente, mas enquanto dá para usar ele, que se eu colocar nele água quente, ele derreteu, furou, aí é problema, porque ele deixou de ser cli. Mas se eu coloco nele água quente e ele deforma um pouco, ele já não fica ali redondo, bonitinho, etc. Ele entorta para cá, entorta para lá. Mas ele continua sendo, ficando inteiro e contendo a medida de Revit, então isso é apto para Netilat Yadayim. Então por isso, apesar de que o Kinyan Torah levanta esse ponto de que para ser um Kli em relação a Netilat Yadayim ele precisa aguentar água quente, a grande maioria dos nossos copos hoje em dia aceitam isso. E muitos poskim nem exigem isso que exigiu o Kinyan Torah. Então, isso é o que fica em relação ao copo de Netilat Yadayim. A opinião do Or LeTzion, a gente falou antes em relação a Kiddush. O Or LeTzion traz o seguinte, ele fala que o Or LeTzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, ele escreve que a pessoa deve evitar fazer Netilat Yadayim com copo descartável. Bom, se ele não tiver outra opção, fala o Rav Ben Zion Abba Shaul, quando ele não tem outra opção, o que ele deve fazer é fazer Netilat Yadayim com copo descartável, e ele pode até comer o pão sem precisar colocar uma luva, enrolar alguma coisa na mão, quando normalmente ele não consegue fazer Netilat Yadayim, porque ele pode se apoiar nos poskim, que isso é utensílio em relação a fazer Netilat Yadayim, mas fala o Or LeTzion, não faz brachá. Por quê? Ele fala, olha, já que é machlok nos poskim, e tem um lado que não considera o copo descartável como utensílio, então fala o Rav Ben Zion Abba Shaul, faz Netilat Yadayim, mas sem brachá. E apesar de que, como eu falei antes, o Rav Ovadia não escreve de maneira explícita em relação a Netilat Yadayim, mas já que em relação a Kiddush, ele fala que isso é considerado um copo 100% copo, então a gente pode deduzir daqui que, de acordo com a opinião do Rav Ovadia, é permitido até fazer brachá quando ele vai fazer Netilat Yadayim com esse copo descartável. E baseado nisso que estava escrito na Alachá em cima que o copo descartável é kasher até para fazer brachá, e assim também está escrito no Alachá Brurá, no filho do Rav Ovadia, ele traz que copo de plástico descartável é kasher até para fazer brachá de Netilat Yadayim. Porém, ele falou, olha, já que, no fim das contas, tem machloket, tem poskim que invalidam, etc. Ele falou, se possível, se a pessoa tem outros copos, para que ele vai se colocar nessa situação de dúvida e fazer Netilat Yadayim com copo descartável? Ele falou, melhor, garante e faz com outro copo, e aí você cumpre a mitzvah para todas as opiniões. Mas quando a pessoa não tiver outra opção, ele pode se apoiar e fazer Netilat Yadayim no copo descartável, mesmo com berachá. Agora, tem uma solução interessante, que vale para todas as opiniões. Por quê? Como a gente viu do Rav Moshe Feinstein, do Rav Ben Zion Abba Shaul, etc., o que eles trouxeram do Rambam, o problema do copo descartável é
que ele foi feito para uso uma única vez. Então escreve Or Letzion que se a pessoa quiser fazer Netilat Yadayim com brachá, usando o copo descartável, ele fala, olha, que ele defina esse copo para usar mais de uma vez. Então, quer dizer, ele pega, usa para fazer Netilat Yadayim, depois ele usa para beber água, usa para outras coisas. Quer dizer, quando ele usar 2, 3, 4 vezes esse copo, aí ele é um copo que serve para todas as opiniões. E assim também o Halakha Brurá traz essa solução. Então ele fala, olha, copo descartável, kasher para Netilat Yadayim, kasher. Mas se você usar ele, então deixar ali o copo para outras pessoas fazerem Netilat Yadayim dele, então se várias pessoas, então já é vários usos. Ou se ele usa esse copo para beber água algumas vezes durante a Seudá, então quer dizer, ele mesmo faz Netilat Yadayim, leva o copo com ele, usa para beber água, termina, usa de novo. Então quer dizer, ele está usando 3, 4, 5 vezes o copo, então aí isso permite que ele faça Netilat Yadayim com brachá, até de acordo com a opinião do Rav Ben Zion Abba Shaul. Agora, entre parênteses, aqui no final, ele traz no livro o que está escrito no Piskei Teshuvot. Muita gente costuma, quando precisa usar o copo descartável, usar 2 copos juntos. Então escreve no Piskei Teshuvot, ele fala, não faz a mínima diferença um copo ou 2 copos. Porque se um copo é cli, se um não é, 2, um em cima, um dentro do outro, não faz ele, fica um pouquinho mais duro, etc., mas não transforma isso num cli. Agora, ele falou, para você poder validar o copo descartável, o que precisa fazer é o que o Rav Ben Zion Abba Shaul falou que a gente trouxe em cima, que é usar o copo várias vezes, porque aí ele deixou de ser descartável, quer dizer, ele virou um copo que você tem um uso maior do que uma única vez, e aí ele deixou de ser descartável. Mas você colocar 2 copos, um dentro do outro, isso não muda, assim fala o Piskei Teshuvot, não muda nada. Agora a gente vai, Bezat Hashem, para Halakha Gimel. Então, Halakha número 3, o copo que ele vai usar para fazer Netilat Yadayim precisa conter pelo menos a quantidade de Revit. Revit é 81 ml, 81 centímetros cúbicos. Então, essa é aproximadamente 3 onças, mas 81 centímetros cúbicos. Tem outros posquim que falam que é 86,4, então 86,4, então tem alguns posquim que vai comer um pouquinho mais, mas como eu falei antes, a maioria dos copos é mais do que isso, entre 81 e 86 a diferença é bem pequena para medir, mas o copo precisa conter pelo menos 81 ml. Se ele não contém essa medida, ele não serve. E aí ele não serve, não é só porque a medida de Netilat Yadayim é Revit, porque ele fala assim, se eu tiver um copo pequeno e eu falo, vou encher 3, 4 vezes ele, e jogar, encher e jogar, encher e jogar, isso não serve. Assim o Rav Zalman traz, que ele falou, esse é o Hidush, que ele falou, por que a Mishnah precisa falar para a gente qual que é a medida do copo? Se eu já sei que a medida para Netilat Yadayim é Revit. Ele falou, não, porque eu poderia pensar com um copo pequeno, eu pegar e jogar meio Revit, meio Revit. Então assim, se eu tenho um copo de Revit e eu jogo metade e metade, valeu. Mas se eu pegar um copo com menos de Revit e jogar metade, encher de novo, jogar metade, encher de novo, mesmo que eu jogar 3, 4, 5, 10 vezes, usei ali, joguei 30 vezes, usei mais de 1 litro de água em cada mão, mesmo assim não serve, porque o copo não contém a medida mínima de Revit. Esse é o psak do Shulchan Aruch Harav do Rav Zalman, e assim a grande maioria, assim a Halakha, os Achronim aceitaram esse psak do Rav Zalman. Agora tem uma pergunta, que como fica aqueles copos montáveis? Eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas tem aqueles copos que você amassa ele e ele fica numa altura pequenininha, e aí quando ele está desmontado, não dá para colocar Revit nele. Quando eu monto ele, então ele é feito em várias partes, que você puxa ele, e aí ele fica uma parte encaixada na outra,
e aí ele fica montado. Quando ele está inteiro, ele contém a medida mais do que Revit. Quando ele está desmontado, não dá para colocar Revit nele. Ele é kasher para Netilat Yadayim ou não? Então está escrito, sim, os poskim trouxeram, que ele é kasher para Netilat Yadayim. Assim trazem, em nome do, tem um livro Shulchan Aruch que traz isso. Assim também o Rav Shlomo Zalman Auerbach escreve que esse copo é kasher para Netilat Yadayim. Porém, a pessoa precisa se cuidar que quando ele está montado, que não vaze água dele. Porque ele precisa estar montado, precisa estar bem montado para fazer Netilat Yadayim. Quer dizer, quando ele está inteiro colocado ali, se ele enche e a água fica ali, ela não vaza entre as peças, então eu posso usar ele para fazer Netilat Yadayim. Agora, se vaza água entre as peças, aí já é o problema, como a gente vai estudar mais para frente, que se o copo tem um furo ou alguma coisa que vaza água, isso já tira dele o status para ele poder fazer Netilat Yadayim, mas Bezat Hashem a gente vai falar sobre isso lá no final. Então hoje a gente fica por aqui, a gente termina o shiur com uma tefilá para que Hashem cuide de todo o Am Israel em todos os lugares do mundo, nesse momento delicado que a gente está passando, que a Kadosh Baruch Hu proteja todos os Yehudim em todos os lugares do mundo, e Bezat Hashem, um Purim Sameach, e que do mesmo jeito que durante na festa de Purim, no dia de Purim, a Kadosh Baruch Hu salvou todos os Yehudim. O dia da guerra, onde a Kadosh Baruch Hu salvou todos os Yehudim, foi no dia 13 de Adar, e aí depois no dia 14, 15, eles comemoraram, que assim também, hoje, a Kadosh Baruch Hu salve todos os Yehudim, e que a gente tenha logo a Geulah Shlema B'Mera B'Amenu. Hazak Baruch para todos.